Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja nesse nosso esforço de estudo e de aprendizado do Evangelho dessa tarde. Hoje nós vamos estudar, dentro do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a lição que nos fala sobre a porta estreita. Nós temos aqui nesse capítulo, nos itens 3 e 4, duas citações do Evangelho de Jesus. Uma delas em Mateus 7, 13 a 14, versículos 13 e 14. Ou seja, se é Mateus 7, está dentro do Sermão do Monte, do Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus falou o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Depois, Kardec colocou uma nova citação do Evangelho, onde Jesus volta a fazer referência à porta estreita e à porta larga, que já está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nos versículos 23 a 30, onde nós vamos ler mais um trecho que é o seguinte: Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Quando a gente se depara, portanto, com essas passagens evangélicas, o primeiro pensamento que a gente podia ter é o seguinte: oh meu Deus, por que a porta da salvação é estreita? Por que poucas pessoas conseguem ultrapassá-la? E a maioria, portanto, das pessoas tende a passar pela porta larga, conduzindo-se aí, portanto, ou seja, para aquilo que não é a salvação, para o que seria, no conceito de muitos, o tormento, as dificuldades, as lutas, e até mesmo, conforme algumas visões religiosas, o destino, né, da perdição, do inferno. O primeiro ponto, meus amigos, é o seguinte: até nisso aqui a doutrina espírita nos ajuda a compreender o Evangelho. Primeiro, para a gente lembrar-se de que dentro da pluralidade das existências, nós estamos sujeitos a múltiplas tentativas de aprendizagem, de aprimoramento, de evolução. Então, caso a gente, numa existência, não alcance, não consiga ultrapassar a porta estreita, nós vamos ter a bênção da repetição de uma nova vida, de uma nova existência, no qual nós vamos ter uma nova oportunidade. Ou seja, nós não estamos fatalmente destinados, a maioria da humanidade, a uma situação irremediável de tristezas, de lamentações, de choro e ranger de dentes, conforme o texto evangélico nos fala. Por quê? Porque a nossa vida não é única. Devido à pluralidade das vidas, a gente observa que essa questão da porta ser larga ou estreita diz respeito à condição espiritual do mundo que a gente habita, no qual a maioria das pessoas ainda tem tendências inferiores. Nós ainda estamos no mundo inferior, de muita luta, de muita dificuldade, onde as paixões ainda predominam. Por isso que a porta na qual nós perdemos, a maioria passa. Por isso que ela é mais larga e a porta estreita passam poucos. Agora, à medida que a humanidade avançar, que nós nos melhorarmos, essa situação vai transformar-se. Então, esse é o primeiro ponto que a gente observa. Agora, Jesus, com as suas alegorias, com as suas imagens, muitas vezes dizia além daquilo que a gente, à primeira vista, poderia extrair, observar. Porta estreita também, meus amigos, especialmente, né, nesse sentido que a gente vai desenvolver, é uma passagem que a gente ultrapassa com dificuldade. Ou seja, dá para a gente a ideia do sacrifício para poder passar por aquela porta. É uma porta na qual a gente tem que se contorcer, fazer uma série de esforços, penar, sacrificar-se para que a gente consiga ultrapassar. Nesse sentido,
é que a gente vai desenvolver e que o texto evangélico é muito esclarecedor para a gente. Que é o quê? A ideia do sacrifício pessoal, do esforço, da luta que a gente tem que enfrentar para poder alcançar, para poder ultrapassar aquela porta. É nesse sentido, portanto, que a gente vê aqui Kardec falando. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, para que a gente comece a compreender melhor, nós vamos procurar uma ilustração disso no livro Boa Nova. Jesus, certa feita, encontrou-se com Maria Madalena, meus irmãos, encontrou-se com Maria Madalena e antes do famoso encontro que ficou registrado no Novo Testamento, num banquete em Naim, na casa de Simão Fariseu, ela procurou o Cristo pessoalmente na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Esse encontro, meus amigos, está registrado no capítulo 20 do livro Boa Nova, intitulado Maria de Magdala. Conta aqui na introdução, irmão X, é uma página longa, pena a gente não ter condições de lê-la, mas nós selecionamos alguns textos que vão ilustrar para a gente o estudo de hoje. Conta aqui, irmão X, inicialmente, que Maria era uma mulher muito bela e que deixou de lado os preceitos, as tradições de seu povo e usufruía da vida material em tudo que ela tinha para oferecer à época, com todos os seus deleites, os seus prazeres, tudo que a vida material poderia permitir para que ela usufruísse, ela sim o fazia. Inclusive, no campo da afetividade, distorcendo o conceito ou a vivência do amor, tal como o Cristo veio ensinar. Ela ainda não tinha esse conceito do amor, conforme nós vamos ver no decorrer da página, no diálogo que Jesus tem com ela. Tanto é que, assim que ela começa a conversar com Cristo, ela fala: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tem vivido. Isso porque ela já tinha escutado Jesus pregando, Jesus ensinando o evangelho diante do público, na véspera. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Então ela inicia, ela faz a sua introdução, né? Inicia o diálogo com Cristo dessa forma. Tanto é que o Cristo comenta com ela que o amor cobre a multidão de pecados. E aí então vem o choque de conceitos, porque ela fala: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E aí nós vamos ver agora. Sim, sua sede é real. Jesus responde: o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Então, o que o Cristo está falando? Olha, nós temos que ter muito cuidado com o critério da maioria no mundo. Nem sempre o que todo mundo faz é o correto. É o caminho da virtude. Ou seja, é o que o Cristo comenta com a gente. A gente tem que ter muito cuidado no seguinte: isso é uma tradição, isso sempre foi feito assim.
olha aí, todo mundo está fazendo isso. Nem sempre isso é o correto. A gente mesmo se recorda, né, no processo educativo, junto dos nossos pais, quando menores, às vezes a gente queria fazer uma coisa e falava assim com os pais: ah, mas todo mundo na minha escola faz isso. Aí o que normalmente a gente escutava? Olha, todo mundo é todo mundo, você é meu filho, você vai fazer assim, assim e assim. E hoje em dia a gente também tem o mesmo critério, né? Procura seguir essa mesma linha quando a gente educa os nossos filhos. Nem sempre nós cristãos, muitas vezes nós vamos ter que ser diferentes. Por que o Cristo nos diz? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, para temperar, para muitas vezes ser o diferente, para poder fazer algo diferente às vezes do que todo mundo faz, não seguindo o critério da maioria, porque às vezes a maioria é pecadora. O que a maioria fez, por exemplo, na ocasião da morte do Cristo? A maioria condenou. A maioria escolheu Barrabás e não Cristo. Então por aí a gente já vai tirando as conclusões, né? E Jesus continua dizendo para Maria o seguinte: o que verdadeiramente ama, porém, a pessoa que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz, na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aí Maria ainda confirma: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E aí Jesus confirma: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber sacrificar-se. Então, meus irmãos, a gente observa aqui os conceitos do Cristo, ilustrando para a gente o que seria a porta estreita e a porta larga. Bom, nós temos uma outra passagem nos nossos livros, na literatura espírita, que mostra para a gente como que a maioria reagiria diante de uma situação, de um chamado desaforo, e como que nós cristãos precisamos reagir de uma forma diferente. Não seguindo o que todo mundo faz, ou que a maioria faz, mas sim adotando uma postura condizente com o Evangelho. Nós temos, no nosso livro Paulo Estevão, que a gente está estudando, mais adiante, no capítulo 3 da segunda parte, quando Paulo já é cristão, já havia estudado o Evangelho de Jesus, as anotações de Mateus no deserto de Palmira, em capítulos que nós vamos estudar mais adiante, haja vista que sábado que vem nós vamos estudar o capítulo 5 e o 6 da primeira parte. Isso aqui mais adiante nós vamos passar por ele com calma. Mas, vindo aqui para esse capítulo 3, nós observamos, meus amigos, que aqui relata um encontro de Paulo com seu pai, ocorrido na cidade de Tarso, que era onde o pai vivia e era a cidade natal de Paulo. Naquela ocasião, Paulo já era cristão, a notícia já havia corrido e também já era de conhecimento de seu pai a mudança drástica de vida empreendida pelo filho, por Paulo. Ao largar sua carreira no Sinédrio, ao abandonar o seu posto de rabi, de um membro já certo no lugar de Gamaliel, no mais alto tribunal, na mais alta corte da raça, tendo escolhido seguir Jesus, seguir as lições do mestre, abrindo mão de todas as prerrogativas sociais que ele tinha, que lhe davam inclusive uma vida muito confortável, muito digna no aspecto material. Ele que agora, para muitos, na aparência de muitos que o observassem, mais se assemelhava a um mendigo. Pois bem, conta-nos nesse capítulo, Emmanuel, que Paulo foi fazer uma visita pessoal ao pai, conversar com o pai, narrar suas lutas, suas dificuldades,
comentar sobre a sua experiência com Cristo, as portas de Damasco, e o que ele vinha estudando e compreendendo do Evangelho até então. Ele que já havia naquela oportunidade estado em Damasco, sofrido humilhações lá, também já tinha passado por Jerusalém, enfrentado a desconfiança de alguns dos apóstolos e outras lutas que ele já tinha transcorrido até ali. Bom, comenta então no livro Paulo Estevão, Emmanuel, que o pai o recebeu com uma postura de muita incompreensão. O pai absolutamente não aceitou aquele caminho a que ele escolheu, o caminho do cristianismo, do sacrifício pessoal, e inclusive o repreendia duramente num diálogo que, para os irmãos terem ideia, onde o pai conclui dizendo para ele o seguinte: olha, sua escolha está feita, você não tem mais nada a fazer aqui nessa casa. E Paulo ainda fala: pai, mas me falta tudo. Estou cansado e doente, não tenho dinheiro nenhum, preciso da piedade alheia. E o pai então conclui o diálogo dizendo para ele: olha, corrija a sua fala, porque ninguém te expulsou. Foste tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para te ajudar. Então, eles referiam a Jesus de forma pejorativa como carpinteiro. Então, vai pedir o carpinteiro. Era o que o pai dizia, né? Você está passando dificuldade, necessidade, por que você não pede o carpinteiro? E foi então que ele saiu dali da casa do pai, numa dor, assim, numa desilusão muito grande. Ele, Emmanuel comenta com precisão aqui o que passava no coração dele naquela hora. Um pranto muito amargo, uma dificuldade muito grande. E despede-se do pai dizendo: então adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. E Emmanuel comenta: jamais experimentou tamanho vazio no coração. Estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se viu em tais conjunturas. E mais adiante, o que acontece? Ele foi caminhando, né, saindo, afastando-se da casa do pai, quando um servidor do pai, um velho conhecido dele, veio correndo na direção dele trazendo algo. E esse servidor, então, lhe entregou uma bolsa pesada e falou: vosso pai lhe mandou esse dinheiro como lembrança. Aí, meus amigos, a gente pensa o seguinte: e agora? Que reação nós teríamos, né? Possivelmente a maioria de nós, é o critério da maioria, a porta larga, é o quê? Isso é um desaforo, isso é uma humilhação, né? Eu sou filho dele, eu não sou mendigo, eu não sou pedinte, isso é um absurdo, não concordo com uma coisa dessa, falo com meu pai que eu não preciso disso, que ele pode ficar com o dinheiro dele, não é o critério da maioria? Vamos ver o que ele pensou naquela hora, numa hora dificílima para ele, com o coração apertado, né? Depois de ser rejeitado pelo pai. Emmanuel comenta: ó, Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim procedendo, ensinaria ao pai que era filho e não mendigo. Ia lhe dar uma lição, mostraria o seu valor, mas considerou ao mesmo tempo. Olha aí, quando a gente é cristão, quando a gente está estudando o Evangelho, aí vem a consciência, né, a voz do Evangelho falando assim com a gente. Ó. Considerou que as provações rigorosas talvez se verificassem com a permissão de Jesus, para que seu coração, ainda voluntarioso, ainda caprichoso, aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo
deixar-se de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu rapidamente, ou seja, isso tudo ele cogitou em frações de segundo, em alguns poucos segundos, e buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por mostrar alegria: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Então, meus amigos, o Emmanuel continua contando aqui pra gente. Mas a gente começa a ver e entender o que é a porta estreita. Esse sacrifício que a gente faz sobre nós mesmos, sobre as tendências que a gente traz com a gente. Ou seja, em vez da gente seguir o que todo mundo faz, o critério da maioria, que era, mas isso é um desaforo, meu pai, isso é uma humilhação que ele está me impondo, ele, numa circunstância daquela, aceitou com humildade, tanto é que aquele recurso, aquele dinheiro, mais tarde seria fonte do sustento dele. Não porque ele viveria de renda ou né, afastado do trabalho, mas porque com aquele recurso ele comprou um tear, que era uma ferramenta de trabalho para ele exercer a profissão que ele aprendeu quando criança, como tecelão. E que foi o ganha-pão dele ali, daquele ponto em diante até o fim da existência dele. Pois bem, vamos lá. Nós agora, meus amigos, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, nós temos uma página no livro Boa Nova que ilustra um outro ponto muito interessante para a gente quando a gente estuda essa lição. Essa página chama-se A Oração do Horto, que conta o episódio onde Jesus, logo após a última ceia, ele lavar os pés dos apóstolos, comentar com os discípulos o que seria, né, o que aconteceria com ele, a continuidade que ele pedia para eles em relação ao Evangelho, para que eles tivessem muito amor recíproco uns com os outros, enfim. Conta Irmão X aqui para a gente nessa página que, finalizado o ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus voltou ao lugar que ocupava a mesa do banquete e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Então, Cristo fez uma oração belíssima, que o Evangelho de João registrou em parte e que o livro Boa Nova traz aqui para a gente também com mais riqueza essa prece, última prece do Cristo junto aos discípulos. Uma prece belíssima, que está aqui logo no início da página. Bom, como o nosso tempo é limitado, nós vamos mais adiante. Depois os irmãos podem consultar o capítulo 27 e verem a página na íntegra. Comenta Irmão X que assim que concluiu a oração, Jesus chamou somente três discípulos, que eram Pedro, João e Tiago, ou seja, os dois irmãos, os filhos de Zebedeu, mais Simão Pedro, e foi com eles para o Monte das Oliveiras, para o horto, para que ali ele ficasse em prece, em oração, e seria onde ele acabaria sendo preso. Assim que eles chegaram, meus amigos, lá no Monte das Oliveiras, conta Irmão X que Jesus disse assim para os três: essa é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes pareceu tão solene, tão convicto,
como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fez, João então ponderou. Então, naquela hora decisiva, João virou para eles e falou: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre. Pois, se ele aqui nos trouxe, apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Então João acertadamente fez o seguinte, falou com eles: olha, vamos entrar em prece, conforme Jesus pediu, porque não é à toa que ele só trouxe nós três. Né? Ele não trouxe todo mundo, só nos convidou, então vamos ficar em prece tal como o Mestre pediu. Puseram-se a meditar em silêncio. Entretanto, sem que conseguisse explicar o motivo, adormeceram ao longo da oração. Passados alguns minutos, acordavam, ouvindo Jesus que lhes observava. Então, o que aconteceu? Eles começaram a rezar e dormiram. Aí Jesus aproxima-se deles, falando: acordem, despertai. Não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo? Não podereis velar comigo nem um minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortava para o martírio supremo. Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente cedendo aos imperativos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, adormeceram de novo, no meio da meditação. Despertaram com o Mestre a lhes repetir: não conseguistes então orar comigo? E aí, meus irmãos, antes que eles pudessem falar qualquer coisa, chegou Judas com os guardas e efetuaram a prisão do Cristo. Na sequência da página, irmão X então conta pra gente que o que foi, né? Um pouco do que foi dali por diante, a debandada dos discípulos, com exceção de João, que foi o único que ficou junto do Mestre, junto de Maria, especialmente no Calvário. E ele começa a concluir a página pra gente, mostrando como que João refletia e ao mesmo tempo se incomodava com aquela situação ocorrida. Ou seja, numa hora extrema, nos últimos instantes que tinham junto do Cristo, por que eles não conseguiram acompanhar o Mestre em prece? Por que Jesus seguiu sozinho para o lado e eles nem em pensamento conseguiram apoiar Jesus nas orações? E é o que irmão X conclui e que vai ter para a gente uma conexão e um aprendizado com a nossa lição de hoje. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do horto das oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormira ele, que tanto o amava no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhou Jesus naquela prece final, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas? A visão de Jesus ressuscitado veio encontrá-lo absorvido nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre querido, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu discípulo da hora extrema. Algum tempo passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o Mestre se aproximava. Toda sua figura se destacava na sombra, com divino esplendor. Procedendo suas palavras
de sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus. Então Jesus chegou, encontrou-se com João, sorriu para o apóstolo querido e falou com ele. João, vejam aqui, meus amigos. A minha solidão no horto, a minha soledade no horto, é também um ensino do Evangelho e um exemplo. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem de subir sozinho ao calvário da sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro, nós, hoje, cristãos, espíritas cristãos da atualidade, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Então é isso, meus amigos. Jesus mostrando para a gente que mesmo naquele episódio demonstrava o Cristo que muitas vezes ultrapassarmos a porta estreita, nós podemos ter essa sensação de estarmos sozinhos. Muitos dos que estão à nossa volta podem não nos compreender. Mesmo assim, que a gente ore, vigie e cumpramos o que nos compete. A travessia da porta estreita que é tão necessária para nós. Bom, meus irmãos, nós vamos então concluir. Nós hoje pedimos desculpa aos irmãos aí pelo nariz também entupido, um pouquinho de alergia, mas graças a Deus estamos bem, estamos fortes, com saúde, não podemos queixar de nada. Só mesmo o vídeo que fica um pouquinho incômodo aí para os amigos que estão nos assistindo. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, a bondade, a assistência, a misericórdia divina que sempre nos ampara e nos protege com tanto carinho. Rogamos ao Senhor, Mestre, que ampare a todos nós, na humanidade terrena, que ainda atravessamos um dos seus momentos difíceis, uma prova, uma expiação coletiva, que tem lições valiosas para todos nós, que sem dúvida alguma já modifica muitas práticas, muito da vivência humana, do cotidiano humano, e nós rogamos ao Senhor que nos inspire, nos ajude, nos ilumine, para que a gente aproveite, Mestre, os instantes de luta, de dificuldades que temos vivido, para corrigirmos a nossa conduta, para nos esforçarmos pelo caminho da porta estreita, cada um de nós em sua marcha, em sua luta própria, consigo mesmo, nas dificuldades que a gente ainda carrega. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso singelo estudo na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.